todos bem-vindos. Vamos já buscando nosso amigo espiritual, nosso irmão maior, Jesus, o nosso mestre amado, para que possamos nos colocarmos realmente à disposição e recebermos nessa tarde tudo aquilo que viemos buscar. As nossas necessidades físicas, as nossas necessidades mentais, as nossas necessidades espirituais. Que o Mestre possa nos envolver junto com os amigos de nosso amigo pessoal, para que possamos estar abertos ao entendimento do estudo desta noite. Nós começamos hoje o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. E ele começa dizendo que nós precisamos compreender o que é pobre de espírito. Porque a primeira coisa que a gente pensa com relação a pobre de espírito é que ele é pobre porque ele é ogro, porque ele não tem nenhuma educação, porque ele é muito irracional e a gente diz, essa criatura é pobre de espírito. Mas não é bem isso que Jesus queria dizer. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. E em seguida, nós temos uma explicação de Kardec dizendo que a incredulidade se divertiu com esta máxima. Os incrédulos se divertiam com esta máxima. Por quê? Porque o que eu acabei de dizer, tudo aquilo que você faz que é contrário aos nossos códigos de ética, os nossos códigos de deveres, na verdade. Quais são os nossos códigos de deveres? Ética, moral, família, educação, leis sociais, civil e criminal e religião. Então, esses são os códigos de ética que nos pauta a uma educação do espírito, levar o espírito a dominar os seus instintos, dominar a sua irracionalidade, dominar o seu ímpeto de ser ogro e agredir o outro. Não é porque a gente está muito bem vestidinho, porque a gente vai para a casa espírita, porque a gente conhece os 6 códigos de dever, que vez ou outra nós não ficamos irracional, que vez ou outra nós não temos o desejo intenso de matar a outra pessoa. O que nós fazemos é recolher esse impulso, porque esses deveres nos impedem de fazer isto. Se eu matar essa criatura, o que a sociedade vai dizer de mim depois de ver que eu era uma pessoa boa? Ou então, o que a minha família, o quanto que ela vai sofrer? E o código de ética e o código de moral não permite isso. E a minha religião, eu acredito em Deus. Se eu matar a pessoa, eu não vou ter mais acesso a Deus. Eu não verei mais Deus. Eu não terei condições de ter uma conversa amigável, de falar com Ele quando eu não estou bem. Então, são estas coisas que faz a gente sair das sombras emocionais dos instintos e entrar para as luzes emocionais dos sentimentos. Quem estava aqui a semana passada, a Elisete falou disso no nosso cérebro. Ela nos explicou que nós temos uma parte muito grande do nosso cérebro que trabalha com o nosso inconsciente. A ciência diz que nós somos 99% de inconscientes. Imagina o que é uma pessoa 99% inconsciente e só 1% de consciência. Ela tem que ficar muito atenta aos seus pensamentos. Mas nós não temos o cuidado de pensar o que está pensando. E é isso que é ser pobre de espírito. É vigiar constantemente os nossos pensamentos para que o pensamento ruim possa nos
reduzido, fracionado nas sombras emocionais. Então, as nossas emoções, elas sempre vão se pautar por sombra e luz. Toda vez que eu desejo o mal, eu estou nas sombras. Todas as vezes que eu desejo o bem, eu estou na luz. E lógico, e claro que existe pessoas que pensam que é sol de meio-dia. Então ele tem uma luz como sol de meio-dia, que ele não projeta sombras. Não existe isso na Terra. Todos os encarnados oscilam. O nosso cérebro trabalha em favor de nós mesmos desta maneira. Aliás, é por isso que a gente encarna, para aprender a oscilar e saber diferenciar uma coisa da outra. Só que os incrédulos se divertiam com isso, porque as pessoas, segundo eles, se fosse pobre de espírito, não ia revidar um ataque. Então eu vou atacar aquela nação, porque aquela nação é pacífica, são pobres de espíritos, e eu vou dominar. E na época de Jesus, isso estava em voga. E na nossa época hoje, século XXI, continua em voga. Nós achamos que devemos assustar, atacar, dominar, prender outra pessoa. E por quê? Porque aquela outra pessoa é pacífica. E nas nossas comunicações e nos nossos relacionamentos interpessoais e familiares e amigos, nós agimos da mesma maneira. É difícil não encontrar uma pessoa que não tenha um amigo que a gente diz assim: ai, eu vou pedir esse favor para este amigo. Aqui, quem me conhece sabe que o Antônio sempre faz brincadeira, que quando eu mando a mensagem para ele assim, meu lindo, ele já sabe que eu vou pedir alguma coisa. Então ele disse assim, que dói até o coração quando a mensagem chega, meu lindo, porque depois do lindo virá os pedidos. Mas a gente tem que massagear o ego primeiro, para depois pedir. Então, como que a gente vai conseguir as coisas, não é mesmo? Então, sim, nós sempre temos alguém que nós confiamos, que é mais pacífico do que a gente mesmo. E é nesta pessoa que nós nos posicionamos quando necessitamos de algum apoio, de alguma ajuda, de alguma orientação, de alguma explicação, porque aquela pessoa tem mais bom senso, ela tem pobreza de espírito com os instintos, riqueza de espíritos com os sentimentos e tem uma conexão maior com Deus. Porque toda pessoa que carrega essa nobreza de sentimentos, ela tem uma conexão maior com Deus. É fácil de identificar estas pessoas. Elas sempre estão fazendo alguma coisa em favor de outra pessoa. E às vezes ela mesma está sobrecarregada de problemas, de dificuldades, e ela ainda assim guarda, como dizia a Cacilda Beck, a dor no bolso e iria socorrer o outro. Então a pessoa chega, ela está pensando, por exemplo, nossa, como é que eu vou pagar a conta de luz este mês? Porque o dinheiro da conta de luz foi para a farmácia por causa de um imprevisto. Isso é normal, nós estamos numa escola de expiações e provas. A dor ainda predomina. Eu já disse aqui que o sentimento é escolha nossa, mas a dor acontece e ninguém gosta de ficar com dor, não é assim? Como é que você está hoje, Soninha? Gritando, mas estou muito bem. Como você pode estar gritando e estar muito bem? Dor é uma coisa, emoção é outra coisa. Então, essa pessoa está ali pensando como é que ela vai pagar aquela conta. O telefone dela toca e a pessoa diz assim, fulano, estou precisando de você, estou numa dor muito difícil, preciso de uma orientação, preciso de uma ajuda. E às vezes a ajuda é até física e às vezes até material. E aí a pessoa diz assim, olha, eu não tenho dinheiro para te socorrer, mas eu posso ir na sua casa e limpar a sua casa.
eu não posso te ajudar financeiramente, mas o que eu posso te ajudar em apoio, em oração, em ir atrás, buscar, fazer isso, aquilo. Então é fácil de encontrar essas pessoas que têm essa pobreza de espírito perante os incrédulos. Essas pessoas, elas também devem nos servir de exemplo. Por quê? Quando nós olhamos uma pessoa que tem essa natureza tão dócil, tão fácil, que entende tão bem a natureza dos problemas do outro, essa pessoa é muito empática. E aqui eu quero dar uma seguinte explicação sobre empatia. Porque é comum as pessoas acharem que empatia é você entrar, tomar o lugar do outro, se colocar no lugar do outro. Empatia não é isso. Primeiro porque é impossível. O nosso cérebro ele é extremamente individualista. O nosso cérebro só é capaz de pensar, sentir e agir por si, e não pelo outro. Então, Deus criou assim. E aí, se você não gostar de Deus ter criado o cérebro assim, fala com Ele. Seja pobre de espírito, cria essa conexão e fala com Ele. Porque Ele criou o cérebro assim. Empatia não é colocar no lugar do outro, porque a gente não consegue se colocar no lugar do outro. Empatia é compreender a dor do outro. É saber que o outro sofre porque ele também está no mesmo lugar e vivendo as mesmas experiências que você ou semelhante. Então você sabe que se você pisar num prego, dói. E você sabe a dor que é porque você já pisou. Aí uma pessoa te fala alguma coisa relacionada a isso, pisar num prego, você tem empatia, você compreende imediatamente o que é. Então, quando uma pessoa diz para a gente assim, eu tenho uma dor profunda, amargurosa, porque eu perdi o meu filho, eu fiz um aborto espontâneo. Se você nunca engravidou, se você nunca teve um aborto, nunca nesta encarnação, seja bem claro, você não tem condições de compreender, de se colocar no lugar daquela pessoa, porque você não viveu isso. Então, quando a empatia é se colocar no lugar da pessoa e você não viveu, não tem como. Mas você imagina, você faz a teoria, e é isso, viu, gente, que nos separa dos outros animais. O ser humano tem a capacidade de fazer a teoria da mente. Que teoria é essa? Ele faz uma teoria de que, nossa, se eu ficasse grávida e perdesse o filho, como seria para mim? Muito doloroso. Imediatamente você compreende o que o outro está sentindo e socorre. Então, esta é a dificuldade e é isso que nós temos que aprender a viver. Aprender a viver uns com os outros, mantendo essa pobreza de espírito nesse sentido de que nós vamos ser pobres, mesmo que as pessoas nos coloquem numa posição diferenciada, mesmo que ela ironize, mesmo que ela faça autoescárnio, porque nós tivemos uma atitude diferenciada. Nós não podemos desistir, porque qual é o intuito de estarmos encarnados? De aprender, de evoluir. E se para aprender, para evoluir, nós temos que aprender, dominar os nossos instintos e sublimar os nossos sentimentos, não dá para a gente fazer aquela brincadeira assim, na próxima vida eu vejo isso. Poxa vida, você tem ideia de quanto que é difícil nascer? É claro que muitas vezes nós já falamos assim, eu não pedi para nascer. Me teve porque quis, né? Não é bem assim. Antes de nascer, a gente precisa ter uma linha direcional para nascer. Não significa que você escolheu pai, mãe, avô, tio, sobrinho, etc. Mas a gente tem uma linha direcionada. Nós precisamos de um pai e de uma mãe que está na mesma escala de evolução nossa e está nas mesmas experiências. Imagina uma pessoa
que qualquer coisinha explode. Qualquer coisa ele explode. Se ele nascer numa família muito pacífica, ele vai ser um empecilho e não vai aprender nada. Ele precisa nascer numa família que tenha as pessoas que fiquem irritadas e as pessoas que não fiquem irritadas, para que ele tenha exemplos. Então ele fala assim: nossa, meu pai é um estorvo, minha mãe é tão boa. Ou o inverso também é verdadeiro. Minha mãe é um estorvo e meu pai é tão bom. Porque aí ele tem um equilíbrio e ele tem como comparar o que é bom e o que não é. Nossa, eu não quero ser como meu pai, eu quero ser como a minha mãe. Então ele começa a fazer esse esforço de se modificar. E os amigos espirituais nos esclarecem que é muito difícil para a gente nascer. Porque não é só ter pai e mãe, nós precisamos de pais, nós precisamos de avós, de bisavós, tataravós, tetaravós, e vai embora. Então é uma coletânea de pessoas envolvidas na mesma linha de progresso. E vamos supor que todas essas pessoas estão envolvidas no progresso de dominar os instintos. Então, nós vamos ter pessoas mais bravas e pessoas menos bravas nessa família. E aí a gente olha para a família do outro, né? Meu Deus, como que é maravilhosa aquela família, como que eu gostaria de ter nascido lá e não na minha. É um espetáculo, eles são tão bons, são tão generosos, são tão caridosos. A minha família, será que você ficaria bem ali? Será que você entenderia toda aquela bondade? Acho que não. E a outra coisa é que você está olhando o palco da pessoa. E nós precisamos olhar o bastidor, porque lembra dos deveres? Para a sociedade, para os códigos de leis da sociedade, para aqueles que nós não conhecemos, nós somos tão bons. Você pode ser uma peste pessoa, você pode ter um coração de pedra, zero de sentimentos, mas você não desafia uma autoridade, você não desafia um desconhecido, você fala por favor, com licença, muito obrigado. Mas quando entra na casa, acabou a educação, acabou o verniz social. Por quê? Porque você está com pessoas que você convive. Então a pessoa chega na casa, ela entra, se a casa é dela, ela abre a porta, ela entra os que estão na casa e continua. Nem um boa noite, nem um levantar, nem um abraçar, nem um beijo, nem falar seja bem-vindo, como que foi o seu dia, o que você fez hoje. Onde que vocês acham que nós exercitamos os sentimentos para sermos pobres de espírito? Não é na sociedade. Na sociedade nós usamos o verniz educacional, é dentro da nossa casa. Então olhar para a pessoa, abraçar, cumprimentar, perguntar como foi o dia. Aí a pessoa diz que foi um dia difícil. Vamos fazer um suco, vamos tomar um suco, vai tomar um banho, enquanto você toma um banho, eu preparo um suco gelado, gostoso, vamos conversar um pouco, vamos rir um pouco. Só que isto é o exercício e o domínio dos instintos para adquirir sentimentos e ser pobres de espírito. Tenho certeza que todas as pessoas aqui presentes querem ser pobres de espírito. Eu quero, porque ser pobre de espírito tem a condição de ver e falar com Deus. E quem aqui não tem curiosidade de saber como é Deus? Quem aqui não tem curiosidade de saber como são os amigos espirituais em torno de nós? Quem aqui não tem a curiosidade de um papo bem de perto com Jesus, que é o nosso governador? São todas pessoas pobres de espíritos, porque são todas pessoas evoluídas, são todas pessoas que são somente luzes. Nós ainda oscilamos muito entre o bem e o mal, o certo e o errado. Por isso que a gente vive num
numa escola que precisa de 365 dias para fazer uma rotação no Sol, e mais alguns dias, que a cada 4 anos dá 366 dias, e precisa de todo um dia, 24 horas, para girar em torno de si mesmo. Vocês observaram que é a Terra que gira em torno do Sol, em torno de si mesmo? Nós precisamos girar em torno dos nossos aprendizados. Olhar para o outro como uma pessoa que vai nos auxiliar. Ai, mas aquela pessoa é tão diferenciada, quando ela passa, ela me mede de cima e embaixo, é snob comigo. É essa pessoa que você está precisando para vencer o quê? O orgulho. Por quê? Fere para parar de se melindrar. Porque quando uma pessoa nos olha de cima e embaixo no sentido de nos rebaixar, machuca, fere, fica melindrado. E aí o desejo de matar vem à tona de novo. E aí a gente não pode matar. E voltando ali para o nosso sistema de emocional, de emoções, jogando para a razão, para tentar transformar em sentimento, então ele joga todo aquele ímpeto, porque nós somos só desejos. As pessoas que não desejam e as pessoas que não sonham já estão se automatando todos os dias. Nós precisamos desejar e sonhar o tempo inteiro. Esta é a função da vida encarnada. Então ela joga aquela ideia, aquele desejo de matar, o racional devolve e fala: matar você não pode. Ela joga de novo: matar você não pode. Ela joga outra vez, fala: matar você não pode. Falar mal não pode? Tem que falar: tá bom. Fala mal. Tem que falar mal, tá tudo bem. Então aí a gente diz, como diz uma amiga minha, não é fofoca, é informação atualizada. Então a gente pega e vai fazer uma atualização de informações. Então, matar não pode, falar mal eu falo. Aí depois a gente vai trabalhar com a maledicência também e muitas outras coisas. Eu me pautei nesse evangelho para 3 questões só de pobres de espírito. Precisaria ficar uns 2 anos e meio, mais ou menos, falando de pobres de espíritos para a gente fazer todas as comparações. Por isso, fiquem firmes na casa espírita, porque ela tem o seguinte propósito: ela lê o evangelho de capa a capa, vocês acompanham, ela recomeça, daí vocês veem outras pessoas falando do mesmo tema, falar: a Soninha falou isso, mas o Adilson falou isso, aprendi com a Soninha, aprendi com a Adilson, e assim sucessivamente. Certinho? Agora que nós já desejamos no nosso íntimo sermos pobres de espírito, vamos fazer a nossa vibração em favor de nós mesmos. Mestre de amor e luz, neste instante que nós aprendemos a importância de dominar os nossos instintos, para que os nossos sentimentos possam serem sublimados, permita que os amigos espirituais aqui presentes nos envolvam de muita paz e de muita luz, para que aquela necessidade que trouxemos hoje possa ser recolhidas, reparadas. Se a nossa dor é uma dor moral, que nós possamos ser consolados. Se a nossa dor é uma dor física, que ela possa ser amenizada. Se a nossa dor é a dor da incompreensão das leis naturais de Deus, que ela possa ser clareada e aberta ao conhecimento e ao Evangelho de Jesus, o nosso irmão maior. E que juntos possamos ficar bem receptível para o passe da noite. E que ao entrarmos na câmara de paz, toda a luz, todo o maná do alto possa arrojar em nós, de maneira que voltaremos para os nossos lares bem melhores do que o momento em que chegamos. Nós te agradecemos por esta oportunidade, Senhor, e que possamos estarmos sempre juntos, hoje e sempre. Vai pôr musiquinha?